rosto e me chamar de velha suja e inútil. Jamais pensei que aquele menino que criei com tanto carinho, que embalei no colo durante noites insones quando tinha febre, que ensinei a dar os primeiros passos nesta mesma sala onde hoje ele me humilhava, se tornaria o meu maior algoz. Meu nome é Eulália Ferreira, e durante 35 anos trabalhei como cozinheira nos melhores restaurantes de São Paulo. Minhas mãos conhecem cada tempero, cada técnica culinária, cada segredo para transformar ingredientes simples em pratos que faziam as pessoas suspirarem de prazer. Essas mesmas mãos que alimentaram centenas de famílias ao longo de 3 décadas, agora tremiam enquanto limpavam a saliva do meu próprio sangue do meu rosto. Vanderlei sempre foi um menino difícil. Quando pequeno, tinha acessos de raiva que me deixavam sem saber o que fazer. Lembro de uma vez, ele devia ter uns 7 anos, quebrou todos os pratos da cozinha porque não queria comer a sopa que preparei com tanto carinho. Naquela época, pensei que era apenas uma fase. Crianças fazem birras, não é mesmo? Como eu estava enganada. Durante anos, criei esse filho praticamente sozinha. O pai dele, que Deus o tenha, morreu quando Vanderlei tinha apenas 12 anos. Infarto fulminante aos 45 anos. Lembro como se fosse ontem do dia em que voltei do hospital, olhei para aquele menino órfão de pai e prometi a mim mesma que seria pai e mãe para ele. Trabalharia dobrado, sacrificaria minha juventude, meus sonhos, minha própria vida se fosse preciso para dar a ele tudo o que merecia. E foi exatamente isso que fiz. Acordava às 4 da manhã para ir trabalhar no restaurante. Voltava tarde da noite. E ainda tinha que cuidar da casa, ajudar com os deveres de escola, lavar, passar, cozinhar. Eram tempos duros, mas eu acreditava que estava investindo no futuro do meu único filho. Acreditava que um dia ele cresceria, constituiria família, seria um homem de bem e me agradeceria por todos os sacrifícios. Que ilusão a minha! Vanderlei cresceu, sim, fisicamente pelo menos. Hoje tem 42 anos. 1,80 m de altura, barba por fazer há semanas e um olhar que já não reconheço mais. Onde costumava ver o brilho travesso de criança, agora só encontro amargura e desprezo. Principalmente quando olha para mim. Tudo começou a mudar quando ele se casou com a Patrícia. Uma moça bonita, trabalhadora, que no início me tratava com carinho e respeito. Eu até pensei que finalmente meu filho tinha encontrado alguém que o faria feliz. E quem sabe, me daria netos para alegrar meus dias. Sonhava em ensinar receitas para minha nora, imaginar-me preparando bolinhos para meus netinhos. E Bruna chegou. Minha netinha linda, hoje com 16 anos, é a coisa mais preciosa que tenho neste mundo. Quando ela nasceu, senti como se minha vida ganhasse um novo sentido. Finalmente, alguém da família Ferreira que me olhava com amor genuíno nos olhos. Vanderlei parecia ter se acalmado também. Durante alguns anos, parecíamos uma família normal. Mas as aparências enganam, não é verdade? Comecei a notar mudanças sutis no comportamento dele. Primeiro, foram as críticas constantes ao meu jeito de cozinhar. Imaginem só, ele criticando a comida de uma mulher que passou a vida inteira cozinhando profissionalmente. Reclamava que tinha muito sal, pouco tempero, que estava quente demais ou frio demais. Nunca estava satisfeito com nada que eu preparasse. Depois vieram as reclamações sobre a arrumação da casa. Segundo ele, eu não sabia mais limpar direito. Dizia que estava ficando relapsa, descuidada, que a casa cheirava mal. Isso doía profundamente em mim. Durante toda a minha vida, sempre mantive nossa residência impecável. Mesmo voltando exausta do trabalho, jamais deixei um canto sujo ou desorganizado. As brigas com a Patrícia começaram a ficar mais frequentes e intensas. Eu ouvia os gritos dele vindos do quarto, mesmo tentando não prestar atenção. Uma noite, escutei barulho de algo quebrando. No dia seguinte, Patrícia apareceu na cozinha com um hematoma no braço que tentava disfarçar com uma blusa de manga comprida. Fiquei horrorizada. Meu filho estava batendo na própria esposa? O menino que eu ensinei a não machucar nem uma formiga estava agredindo a mãe da própria filha? Tentei conversar com ele, mas Vanderlei explodiu em fúria. Gritou que eu não devia me meter na vida dele,
que ele era homem feito e sabia muito bem como cuidar da própria família. A situação foi se deteriorando mês após mês. Patrícia ficou cada vez mais apática, mais tristonha. Bruna, que antes era uma criança alegre e tagarela, começou a ficar mais quieta, mais retraída. Eu percebia que alguma coisa estava muito errada naquela casa, mas me sentia impotente para fazer qualquer coisa, até que chegou aquele dia terrível, há cerca de 8 meses. Patrícia apareceu na sala com uma mala na mão e os olhos inchados de tanto chorar. Olhou para mim com uma expressão de puro desespero e sussurrou: "Dona Eulália, eu não aguento mais. Vou embora e vou levar a Bruna comigo." Meu coração se despedaçou naquele momento. Implorei para ela não fazer isso. Disse que poderíamos conversar, que encontraríamos uma solução, que as coisas iriam melhorar. Mas ela balançou a cabeça negativamente e respondeu algo que me assombra até hoje. "A senhora não sabe de tudo que ele fez comigo. Se eu ficar aqui mais um dia, tenho medo do que pode acontecer." E foram embora. Minha nora e minha netinha saíram pela porta da frente carregando apenas uma mala cada uma, deixando para trás anos de convivência e uma casa que de repente ficou muito silenciosa e assombrada pela ausência delas. Vanderlei ficou transtornado. Durante dias, alternou entre crises de choro e explosões de raiva. Quebrou móveis, gritou com as paredes, me culpou por tudo que havia acontecido. Segundo ele, eu tinha enchido a cabeça da Patrícia contra ele. Dizia que por minha causa ele havia perdido a família. Como assim por minha causa? Eu jamais interferi no casamento deles diretamente. Apenas observava, sofria em silêncio e torcia para que as coisas se resolvessem naturalmente. Mas para Vanderlei, eu era a culpada por sua esposa ter finalmente encontrado coragem para fugir de uma situação que claramente havia se tornado insustentável. A partir daquele momento, minha vida se transformou num inferno. Sem emprego, sem família, Vanderlei descontava toda a sua frustração em mim. Comecei a ser tratada como empregada doméstica na minha própria casa. Ele exigia que eu cozinhasse, limpasse, lavasse suas roupas e ainda ficava irritado quando qualquer coisa não saía exatamente do jeito que ele queria. Os xingamentos se tornaram rotina. Velha imprestável, inútil, peso morto. Eram alguns dos termos carinhosos que meu filho usava para se referir a mim. Eu tentava relevar, pensando que era apenas o sofrimento pela separação falando mais alto. Acreditava que com o tempo ele voltaria ao normal, mas não voltou. Pelo contrário, foi piorando cada vez mais. Comecei a perceber que dinheiro estava sumindo da minha conta bancária. Pequenas quantias no início que eu atribuía a esquecimentos da idade. Talvez tivesse comprado algo no mercado e esquecido de anotar, ou pago alguma conta que não lembrava. Mas os valores foram aumentando, e minha desconfiança também. Foi quando instalei discretamente um pequeno gravador na sala de estar. Vocês podem achar estranho uma mãe espionar o próprio filho, mas eu precisava ter certeza do que estava acontecendo. E também queria ter provas das humilhações que vinha sofrendo diariamente. Porque vejam bem, Vanderlei era muito esperto. Na frente de outras pessoas, se comportava como o filho dedicado e carinhoso. Quando a vizinha Neide vinha tomar um café, ele era todo sorrisos e gentilezas. Se alguém perguntasse como estava tratando a mãe, fazia questão de demonstrar preocupação e cuidado. Mas na intimidade do lar, longe dos olhos alheios, mostrava sua verdadeira face. Aqui na Vila Madalena, onde moro há mais de 40 anos, tenho a reputação de ser uma senhora respeitável e batalhadora. Meus vizinhos me conhecem desde que Vanderlei era pequeno. Viram-me sair cedo todas as manhãs para trabalhar, voltar tarde carregando sacolas do mercado, sempre lutando para dar uma vida digna ao meu filho. A vizinha Neide, que tem 71 anos e mora ao meu lado há 2 décadas, sempre foi uma amiga verdadeira. Seu Antônio, o viúvo que mora do outro lado da rua e passa o dia observando o movimento da janela, já me socorreu várias vezes quando precisei carregar compras pesadas ou quando tive algum problema em casa. Dona Lúcia, da padaria da esquina, sempre me cumprimenta com carinho e pergunta pela família. Raimunda, minha companheira da igreja, divide comigo orações e confidências há mais de 15 anos.
Todas essas pessoas me respeitam e têm carinho genuíno por mim. Para elas, Eulália Ferreira é uma mulher forte, trabalhadora, que criou o filho sozinha e merece admiração. Elas não fazem ideia do que se passa entre essas quatro paredes quando o sol se põe e as portas se fecham. E eu sempre tive muito orgulho de manter as aparências. Durante toda a minha vida, aprendi que os problemas de família devem ser resolvidos dentro de casa, longe dos olhos curiosos e das línguas maldosas. Por isso, suportei meses de humilhação em silêncio, sempre acreditando que a situação iria melhorar, que meu filho voltaria a ser o rapaz que criei com tanto amor, até que chegou aquela tarde fatídica que mudaria tudo para sempre. Eu havia passado a manhã preparando um almoço especial. Sabia que Vanderlei estava desempregado há meses e que isso o deixava frustrado e irritadiço. Pensei que uma refeição bem feita, com aqueles temperos que só eu sei usar, poderia acalmá-lo um pouco e quem sabe até render uma conversa agradável entre mãe e filho. Cozinhei com todo carinho um escondidinho de carne seca com mandioquinha, uma receita que aprendi com minha mãe e que sempre foi o prato favorito do Vanderlei quando criança. Fiz também uma salada de tomate com cebola, temperada com azeite e manjericão fresco que cultivo no quintal. Após o almoço, me senti cansada. Não é fácil ter 68 anos e ainda cozinhar para 2 pessoas todos os dias. Meu corpo já não tem a mesma disposição de antigamente. As articulações doem, especialmente quando fico muito tempo em pé. Decidi descansar um pouco no sofá da sala antes de lavar a louça. Foi um erro. Um erro que custaria muito caro. Vanderlei havia saído logo depois de comer, sem nem agradecer pela refeição. Pensei que fosse procurar emprego ou encontrar algum amigo. Aproveitei para tirar uma soneca, algo que raramente me permitia fazer. Quando acordei com o barulho da porta batendo, o sol já estava se pondo. Vanderlei entrou em casa visivelmente alterado. Tinha o rosto vermelho, os punhos cerrados e uma expressão que jamais vira antes. Parecia um estranho usando o corpo do meu filho. Ele nem me cumprimentou. Foi direto para a cozinha e alguns segundos depois ouvi passos pesados voltando em minha direção. Meu coração começou a acelerar. Alguma coisa estava muito errada. Foi então que vi seus olhos, frios, cheios de ódio, me olhando como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Naquele momento, soube que algo terrível estava prestes a acontecer. Escuto vocês perguntando de onde estão assistindo a esse relato aqui no canal Vovó Lembrou. Contem para mim nos comentários. Quero saber quantas pessoas pelo Brasil passaram ou presenciaram situações parecidas. Se inscrevam no canal, porque o que aconteceu na sequência ainda me deixa sem dormir algumas noites. O que veio depois daquele olhar gelado foi algo que jamais poderia ter imaginado vindo do menino que um dia embalei em meus braços. Mas isso que vou contar agora marca o momento exato em que perdi completamente a ilusão de que ainda tinha um filho. O momento em que Eulália Ferreira morreu por dentro e uma mulher completamente diferente nasceu das cinzas da minha ingenuidade. Vanderlei parou bem na minha frente, com aqueles olhos injetados de raiva que nunca esquecerei. A respiração dele estava pesada, como se tivesse corrido uma maratona, mas eu sabia que era pura fúria acumulada. Suas mãos tremiam ligeiramente, e por um instante pensei que ele fosse me agredir fisicamente. "Olha só o que você fez!" Ele rosnou entre os dentes cerrados, apontando para a cozinha. "Olha só a bagunça que deixou lá." Fiquei confusa. Bagunça? Eu havia deixado apenas a louça do almoço na pia, alguns pratos, talheres, a panela onde cozinhei o escondidinho. Nada demais, nada que justificasse aquela reação desproporcional. Durante toda a minha vida, sempre lavei a louça imediatamente após as refeições, mas naquele dia específico estava exausta e decidi deixar para depois do descanso. "Vanderlei, filho, Não me chame de filho!" Ele berrou tão alto que tenho certeza de que os vizinhos escutaram. Filhos têm mães que sabem cuidar de casa. Filhos têm mães que não são umas relaxadas nojentas. Cada palavra atingia meu peito como uma facada. Relaxada? Nojenta? Eu, que durante 40 anos mantive aquela casa funcionando como um relógio suíço?
Eu, que nunca deixei faltar nada para ele, que sacrifiquei minha juventude inteira para garantir que tivesse uma vida digna. Vanderlei, por favor, se acalme. Eu estava apenas descansando um pouco. Vou lavar agora mesmo, respondi, tentando me levantar do sofá com certa dificuldade. Minha coluna latejava por ter dormido numa posição inadequada. Foi então que ele fez algo que jamais imaginei que um ser humano fosse capaz de fazer com a própria mãe. Algo que me marcaria para o resto dos meus dias. Vanderlei juntou saliva na boca e cuspiu diretamente no meu rosto. Senti o líquido morno escorrendo pela minha bochecha direita, molhando minha blusa amarela, aquela que sempre uso quando quero me sentir mais alegre. O choque foi tão grande que fiquei paralisada por alguns segundos, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Lave essa louça agora, sua velha suja e inútil! Ele vociferou com uma violência que fez meu corpo inteiro tremer. Anda logo, sua imprestável! Você acha que estou aqui para ser seu empregado? As palavras ecoaram pela sala como tiros. Velha, suja, inútil. Imprestável. Vindas da boca do homem que cuidei com tanto amor durante 42 anos. Do bebê que alimentei no peito durante 2 anos. Da criança que consolei durante pesadelos. Do adolescente para quem trabalhei dobrado para comprar sua primeira bicicleta. Lentamente, peguei um lenço de papel da mesinha lateral e comecei a limpar o rosto. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo direito. A humilhação queimava mais do que qualquer agressão física poderia queimar. Era como se minha alma estivesse sendo dilacerada pedaço por pedaço. Você me ouviu ou ficou surda também? Ele continuou gritando, agora gesticulando violentamente. Levanta daí e vai fazer sua obrigação. Ou você pensa que vou passar o resto da vida cuidando de uma velha inútil que nem sabe mais cuidar de casa? Minha garganta estava fechada. Queria responder. Queria gritar de volta. Queria perguntar como ele havia se tornado aquela criatura desprezível. Mas não conseguia emitir som algum. Era como se minha voz tivesse sido roubada junto com minha dignidade. Levantei-me devagar. Cada movimento uma tortura. Não apenas pela dor física, mas pela agonia emocional de estar sendo tratada como lixo pelo próprio sangue do meu sangue. Caminhei até a cozinha com passos vacilantes, enquanto ele continuava berrando atrás de mim. E da próxima vez não deixe acumular. Não sou obrigado a viver numa pocilga por causa da sua preguiça. Chegando à pia, olhei para aquela louça que havia se tornado motivo de tamanha fúria. Algumas peças sujas de comida. Nada que justificasse ser tratada como a pior das criminosas. Abri a torneira e comecei a lavar, uma por uma, enquanto lágrimas silenciosas desciam pelo meu rosto misturando-se com a água da louça. Vanderlei não parou por aí. Ficou encostado no batente da porta da cozinha, me supervisionando como se eu fosse uma empregada prestes a ser demitida. Está vendo? Não é tão difícil assim. Bastava ter feito isso há horas atrás em vez de ficar aí dormindo que nem uma vagabunda. Vagabunda. Mais uma palavra que se cravou no meu peito como um punhal. Eu, que trabalhei desde os 15 anos de idade, que nunca conheci feriado ou fim de semana durante décadas, que sacrifiquei relacionamentos, oportunidades, sonhos pessoais para dar a ele tudo o que precisava. E outra coisa, ele prosseguiu, agora com uma frieza ainda mais assustadora do que os gritos. Essa história de ficar dormindo durante o dia vai acabar. Você não tem mais idade para trabalhar fora. Então, pelo menos, faça alguma coisa útil aqui dentro. Não tinha idade para trabalhar fora? Eu me aposentei há apenas 3 anos, depois de uma vida inteira suando em cozinhas quentes para sustentar nossa família. Minha aposentadoria não era escolha. Era direito conquistado com muito suor e dedicação. Continuei lavando a louça em silêncio. Cada prato uma reflexão sobre como havia chegado àquele ponto. Como o bebê doce que criei se transformou no monstro que agora me atormentava? Onde errei como mãe? O que poderia ter feito diferente? E já que estamos conversando, Vanderlei disse com um sarcasmo cortante, quero que você saiba que vou ficar de olho nas suas bobagens. Chega de ficar gastando dinheiro à toa no mercado. Chega de comprar essas porcarias caras que você acha que precisa. Porcarias caras? Eu sempre fui extremamente econômica nas compras. Conhecia cada promoção do bairro.
cada lugar onde encontrar produtos de qualidade pelo menor preço. Durante anos, consegui esticar cada centavo para que não faltasse nada em casa. Mas havia algo na forma como ele falou sobre dinheiro que me deixou ainda mais inquieta. Uma propriedade, uma naturalidade, como se fosse ele quem mandasse na nossa situação financeira. Como se meu dinheiro fosse dinheiro dele. Terminei de lavar os últimos talheres e comecei a secá-los com um pano de prato. Vanderlei continuava me vigiando como um carcereiro observando um prisioneiro perigoso. Amanhã eu vou verificar suas contas bancárias, ele disse de repente, fazendo meu coração pular uma batida. Quero ver exatamente quanto você anda gastando e com o quê. Meu sangue gelou. Verificar minhas contas? Com que autoridade? Eu era uma mulher adulta, com mais de 40 anos de trabalho nas costas, dona dos meus próprios recursos. Por que meu filho achava que tinha direito de controlar minha vida financeira? Vanderlei, você não tem o direito de... Eu tenho o direito de tudo. Ele explodiu novamente, dessa vez batendo o punho na bancada da cozinha. Quem você pensa que é? Quem vai cuidar de você quando ficar mais velha e doente? Eu. Então, eu tenho sim o direito de saber onde está indo nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Ele disse, nosso dinheiro. Como se minha aposentadoria, fruto de décadas de trabalho duro, fosse propriedade compartilhada. Como se ele tivesse contribuído com alguma coisa para aquela renda, além de dar trabalho e preocupação. E já que estamos acertando as coisas, ele continuou, agora caminhando de um lado para outro da cozinha como um animal enjaulado, também vamos mudar essas mordomias suas. Não quero mais te ver dormindo durante o dia. Não quero mais essa frescura de, estou cansada. Estou com dor. Você tem casa para cuidar, comida para fazer, roupa para lavar. Mordomias? Frescura? Eu que sempre fui a pessoa mais trabalhadora que ele conheceu? Que mesmo aposentada continuava cuidando de tudo em casa, cozinhando para ele, lavando suas roupas, mantendo tudo organizado? Foi nesse momento que algo dentro de mim começou a despertar. Uma sensação estranha. Como se uma voz muito antiga estivesse sussurrando em meu ouvido. Uma voz que dizia, Eulália, isso não está certo. Isso não é normal. Isso não é amor. Mas abafei essa voz rapidamente. Ele era meu filho. Estava passando por um momento difícil. A separação o havia abalado profundamente. Talvez com paciência e compreensão, eu conseguisse trazê-lo de volta ao caminho certo. Vanderlei, eu entendo que você está sofrendo com a separação da Patrícia. Tentei dizer com toda a delicadeza possível. Mas isso não justifica me tratar dessa forma. Eu sou sua mãe e mereço respeito. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Era desprezo puro. Como se eu fosse a coisa mais nojenta que já havia visto na vida. Respeito! Ele riu com amargura. Você quer respeito? Então comece a se comportar como uma pessoa que merece respeito. Pare de ser uma velha relaxada e inútil. Cada vez que ele repetia essas palavras, elas machucavam mais. Velha relaxada. Inútil. Era como se estivesse tentando me quebrar psicologicamente. Apagar qualquer vestígio de autoestima que eu ainda pudesse ter. Guardei a última peça na pia e me virei para sair da cozinha. Queria me retirar, processar o que havia acabado de acontecer, talvez chorar um pouco na privacidade do meu quarto. Aonde você pensa que vai? Ele bloqueou minha passagem. Para o meu quarto descansar. Descansar? Você acabou de passar a tarde inteira descansando. Agora vai preparar o jantar. E não quero essas comidas sem graça que você anda fazendo. Quero algo decente, como uma pessoa normal faria. Comida sem graça? Eu, uma cozinheira profissional com 35 anos de experiência, fazendo comida sem graça? As receitas que desenvolvi ao longo dos anos fizeram a alegria de centenas de clientes. Chefes renomados já elogiaram minha habilidade culinária. Mas ali, naquela cozinha, sendo humilhada pelo próprio filho, comecei a questionar tudo. Será que realmente eu estava perdendo minhas habilidades? Será que a idade estava afetando meu paladar? Será que eu tinha me tornado mesmo uma pessoa relaxada e incompetente? Esses pensamentos tóxicos começaram a se infiltrar na minha mente como veneno. É isso que abuso psicológico faz conosco.
nos faz duvidar da nossa própria realidade, questionar nossas capacidades, aceitar versões distorcidas sobre quem somos. Está bem, filho, murmurei, voltando para o fogão. O que você gostaria de jantar? Não sei. Use sua criatividade, se é que ainda tem alguma, ele disse com desdém antes de sair da cozinha. Fiquei sozinha ali, encarando os armários, tentando decidir o que cozinhar para alguém que acabara de me humilhar da pior forma possível. Era surreal. Estava sendo maltratada e ainda assim preocupada em agradar meu agressor. Decidi fazer lasanha, um prato trabalhoso que sempre foi sucesso na família. Talvez, se eu caprichasse bastante, mostrasse que ainda era uma excelente cozinheira, Vanderlei recuperasse um pouco de consideração por mim. Enquanto refogava a carne moída, as lágrimas voltaram a escorrer. Não conseguia parar de pensar em como havíamos chegado àquele ponto. Lembrava do Vanderlei criança, sempre elogiando minha comida, pedindo bis dos meus pratos favoritos, me abraçando e dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquela criança agora? Passei quase 2 horas preparando a lasanha mais caprichada da minha vida. Molho bolonhesa feito com amor, molho branco cremoso, queijos especiais que comprei pensando em fazer algo especial para nós dois. Tudo perfeito, como se fosse para um restaurante 5 estrelas. Quando chamei Vanderlei para jantar, ele desceu as escadas já fazendo cara feia. Que demora foi essa? Achei que ia ficar aqui esperando até meia-noite. Servi a lasanha em seu prato com todo cuidado, esperando ver alguma reação positiva. Ele deu a primeira garfada, mastigou lentamente e sua expressão continuou impassível. Está salgado, foi tudo que disse antes de continuar comendo. Provei minha própria porção. Estava perfeita. O tempero estava no ponto exato, como sempre conseguia fazer. Mas não contradisse. Apenas concordei e prometi fazer menos sal da próxima vez. Durante todo o jantar, ele permaneceu em silêncio, olhando para o celular como se eu não existisse. Quando terminou, levantou-se sem agradecer e disse: "Da próxima vez, não deixe queimar a beirada." Não estava queimada, estava douradinha, exatamente como deveria estar. Mas novamente engoli as palavras e apenas assenti. Foi nessa noite, deitada na minha cama, olhando para o teto e repassando cada segundo daquela tarde terrível, que comecei a tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria completamente o rumo da nossa história. Não podia mais continuar vivendo assim. Não podia permitir que meu próprio filho me transformasse numa sombra de mim mesma. Eulália Ferreira havia criado aquele homem com amor, dedicação e sacrifício. Mas o monstro em que ele se transformou não merecia mais nada disso. Era hora de mostrar a ele quem realmente era a mulher que ele estava tentando destruir. Era hora de Vanderlei conhecer a verdadeira Eulália Ferreira. Nas semanas que se seguiram àquele episódio terrível da cusparada, comecei a observar meu filho com olhos completamente novos. Era como se uma venda tivesse caído dos meus olhos e eu finalmente enxergasse a realidade que estava bem na minha frente há meses. Vanderlei havia desenvolvido uma rotina cruel e calculista. Acordava tarde, por volta das 11 da manhã, e a primeira coisa que fazia era procurar defeitos em tudo que eu havia feito pela casa. Se eu estava varrendo o quintal, reclamava que estava levantando poeira. Se estava preparando o almoço, dizia que a comida estava com cheiro estranho. Se eu assistia televisão na sala, berrava que o volume estava alto demais. Era impossível acertá-lo. Parecia que ele acordava todos os dias com o objetivo específico de me atormentar e me fazer sentir inadequada. Durante anos, pensei que era apenas irritação pela situação difícil que estava vivendo. Agora percebia que havia algo muito mais sinistro por trás daquele comportamento. Uma manhã, enquanto ele dormia, decidi fazer uma investigação discreta no quarto que ele ocupava. Não era a bisbilhotice maternal comum. Era uma necessidade de entender o que estava acontecendo com aquele homem que um dia foi meu menino querido. O que encontrei me chocou profundamente. Embaixo da cama, havia várias garrafas vazias de cachaça escondidas entre caixas de sapato. Vanderlei estava bebendo escondido, e aparentemente há bastante tempo. Isso explicava algumas das explosões de raiva mais violentas, os momentos de agressividade desproporcional. Mas não era só isso.
Encontrei também alguns papéis amassados que ele havia tentado jogar fora. Quando os alisei cuidadosamente, descobri que eram extratos de movimentação da minha conta bancária. Como ele havia conseguido acesso a essas informações? Eu jamais havia dado autorização para ele consultar minha vida financeira. Meu coração disparou quando vi algumas anotações feitas à mão na margem dos extratos. Vanderlei havia circulado algumas transações e escrito comentários como desnecessário, desperdício e pode cortar. Estava planejando controlar meus gastos, decidindo unilateralmente o que eu podia ou não comprar com meu próprio dinheiro. Havia também um caderno onde ele anotava horários e atividades. Mãe dormiu das 14 às 16 horas. Preguiça. Comprou queijo caro no mercado. Extravagância. Ficou 1 hora no telefone com a Raimunda. Conversa inútil. Ele estava me vigiando constantemente, catalogando cada movimento meu como evidência de incompetência. A descoberta mais perturbadora veio quando encontrei um envelope com fotografias. Eram fotos minhas tiradas sem meu conhecimento, em momentos que ele considerava flagrantes de desleixo. Uma imagem minha cochilando no sofá com a legenda "Vagueza". Outra me mostrando com o cabelo desarrumado pela manhã, intitulada "Desleixada". Ele estava documentando sistematicamente minha vida para construir um dossiê que justificasse seus abusos. Era uma campanha organizada para me fazer acreditar que eu realmente era uma pessoa incompetente e indigna de respeito. Mas o mais assustador ainda estava por vir. No fundo do armário, encontrei um caderno com anotações sobre patrimônio familiar. Vanderlei havia pesquisado o valor de nossa casa, consultado sites de imóveis da região, calculado possíveis rendas de aluguel. Havia até desenhos rudimentares de como poderia dividir nossa residência em 2 partes para alugar uma delas. Tudo isso sem nunca ter conversado comigo sobre o assunto. Ele estava planejando assumir o controle total de minha vida financeira, transformar-me numa inquilina da minha própria casa, enquanto ele administrava todo o patrimônio que construí com décadas de trabalho árduo. Voltei para meu quarto tremendo de indignação e medo. Não era apenas desrespeito filial, era um golpe elaborado e premeditado. Vanderlei não estava apenas me maltratando por frustração, estava executando um plano meticuloso para me tornar dependente e submissa. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Precisava de evidências concretas dos abusos que vinha sofrendo. Precisava provar para mim mesma, e eventualmente para outras pessoas, que não estava imaginando coisas ou exagerando a situação. Saí discretamente e comprei um pequeno gravador digital numa loja de eletrônicos do centro da cidade. O vendedor, um rapaz simpático, me ensinou como usar o equipamento e garantiu que a bateria duraria várias horas. Disse que era para gravar receitas culinárias que minha avó contava. Mentira inocente que me poupou de explicações constrangedoras. Instalei o aparelho atrás de alguns livros na estante da sala, posicionado de forma a captar conversas em todo o ambiente principal da casa. Era praticamente invisível, mas com alcance suficiente para registrar qualquer interação que tivéssemos. Não precisei esperar muito tempo para colher os primeiros frutos dessa investigação. 2 dias depois, Vanderlei chegou em casa alterado por algum motivo que jamais descobri. Eu estava preparando um caldo de mandioca para o jantar, receita reconfortante que sempre fazia nos dias mais frios. Ele entrou na cozinha já bufando de raiva. "Que cheiro horrível é esse?" foi sua primeira frase. "É caldo de mandioca, filho. Pensei que você gostaria. Está fazendo frio hoje. Caldo de mandioca? Que porcaria é essa? Você acha que sou mendigo para comer essa comida de pobre?" Comida de pobre. Vinda de alguém que estava desempregado há meses e vivendo às minhas custas. Vinda de alguém que cresceu comendo exatamente esse tipo de comida feita com carinho por minha mãe e por mim. "Se você preferir, posso fazer outra coisa", ofereci, tentando manter a paz. "Claro que vai fazer outra coisa. E da próxima vez, pense antes de gastar dinheiro com esses ingredientes inúteis." "Mandioca? Sério? Não temos dinheiro para desperdiçar com essas bobagens." "Não temos dinheiro." Ele disse, "não temos", como se fosse sócio dos meus recursos financeiros. Como se minha aposentadoria fosse patrimônio compartilhado. "Vanderlei, mandioca não é cara.
Comprei 1 quilo por R$ 3. R$ 3! Ele explodiu. Você acha que R$ 3 crescem em árvore? Fica aí gastando meu dinheiro com porcarias enquanto eu me mato procurando emprego. Meu dinheiro. Agora já não disfarçava mais. Na cabeça dele, minha renda havia se tornado propriedade sua. Eu era apenas uma administradora incompetente que precisava ser supervisionada. Vanderlei, é meu dinheiro. Eu trabalhei 35 anos para ter essa aposentadoria. Seu dinheiro? Ele gargalhou com desprezo. Você acha que vai viver para sempre? Quem você pensa que vai herdar tudo isso quando você morrer? Eu! Então é sim meu dinheiro também. Gelei. Ele estava falando sobre minha morte com uma naturalidade assustadora, como se fosse algo que esperava acontecer em breve. Pior ainda, estava se comportando como se já fosse o dono de tudo, apenas esperando eu sair de cena para tomar posse definitiva. E já que estamos conversando sobre isso, ele continuou com frieza calculista. Acho melhor você me dar acesso total às suas contas bancárias. Assim posso ajudar a administrar nossos recursos de forma mais inteligente. Nossos recursos. Nossa casa. Nossa situação financeira. Ele havia me apagado da equação, transformado em mera beneficiária de um patrimônio que ele considerava legitimamente seu. Não vou dar acesso às minhas contas para ninguém. Respondi com toda a firmeza que consegui reunir. A expressão dele mudou completamente. Os olhos se estreitaram e ele deu um passo na minha direção de forma intimidatória. Você não tem escolha, disse devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Ou você me dá acesso por bem, ou eu vou conseguir de outro jeito. E não vai ser agradável. Era uma ameaça clara. Não estava mais pedindo, estava exigindo. E deixando implícito que usaria força ou chantagem se necessário. Foi nesse momento que percebi que não conhecia mais meu filho. Aquela criatura à minha frente era um estranho perigoso que havia assumido o corpo do menino que criei. Um predador que identificou uma presa vulnerável e estava executando uma estratégia de dominação total. Nos dias seguintes, Vanderlei intensificou a pressão psicológica. Começou a fazer comentários sobre minha idade, minha saúde, minha capacidade mental. Frases como: você está ficando esquecida. Na sua idade é normal confundir as coisas. E talvez seja a hora de alguém mais jovem cuidar dessas responsabilidades. Se tornaram constantes. Era manipulação pura. Tentativa sistemática de me convencer que eu era incapaz de cuidar da própria vida, que precisava de supervisão, que seria melhor para todos se eu transferisse o controle de tudo para ele. Uma tarde, enquanto organizava papéis na escrivaninha, flagrei Vanderlei mexendo na minha bolsa. Quando percebeu que fui vista, não demonstrou nem um pouco de vergonha ou constrangimento. Estava procurando aspirina. Mentiu descaradamente. Estou com dor de cabeça. Aspirina que ele poderia ter pedido normalmente, como qualquer pessoa civilizada faria. Mas preferia vasculhar meus pertences sem autorização, violando minha privacidade da forma mais desrespeitosa possível. No dia seguinte, descobri que ele havia fotografado com o celular alguns dos meus documentos pessoais que estavam na bolsa. Comprovante de renda da aposentadoria, extratos bancários, cartões de crédito. Estava coletando informações para algum propósito que eu ainda não conseguia imaginar completamente. Foi quando decidi contratar um serviço de monitoramento online das minhas contas bancárias. Configurei alertas automáticos para qualquer movimentação, qualquer tentativa de acesso, qualquer alteração de dados. Queria ter certeza absoluta de que ninguém estava mexendo no meu dinheiro sem minha autorização. A primeira suspeita se confirmou em menos de uma semana. Recebi uma notificação no meu telefone informando sobre um saque de R$ 200 no caixa eletrônico da agência. Saque que eu não havia feito. O horário registrado era exatamente quando eu estava no mercado e Vanderlei havia ficado em casa. Como ele conseguiu meu cartão e minha senha? A resposta veio quando lembrei de algumas situações recentes onde ele havia se oferecido para me ajudar, com compras ou pagamentos. Momentos em que ele ficou próximo enquanto eu digitava senhas ou manuseia cartões. Vanderlei estava me roubando sistematicamente. Durante os meses seguintes, as evidências se acumularam. Pequenos saques quase diários, sempre em valores que ele imaginou que eu não notaria. R$ 50 aqui, R$ 100 ali.
Em 4 meses, ele havia subtraído mais de R$ 2.000 da minha conta, dinheiro que eu precisava para medicamentos, alimentação, manutenção da casa. Recursos que ele estava desviando para financiar bebidas alcoólicas e outros gastos pessoais enquanto fingia procurar emprego. Mas havia algo que Vanderlei não sabia sobre mim. Algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre quem ele estava tentando enganar. Durante toda a nossa vida juntos, mantive nossa família vivendo de forma modesta e econômica. Nunca ostentamos riqueza. Nunca compramos luxos desnecessários. Sempre priorizamos o essencial. Vanderlei cresceu pensando que éramos uma família de classe média baixa, trabalhadora, sem grandes recursos. Ele estava completamente enganado. Nossa casa não era uma residência simples de classe média. Era um casarão histórico construído na década de 1920, localizado num dos lotes mais valorizados da Vila Madalena. Propriedade que herdei de meus pais e que, segundo avaliações recentes que encomendei discretamente, valia mais de R$ 3 milhões. Durante anos, fingi que nossa situação financeira era apertada para ensinar valores de humildade e trabalho duro ao meu filho. Queria que ele crescesse sabendo o valor do dinheiro, respeitando cada centavo, entendendo que tudo na vida deve ser conquistado com esforço. Além da casa, eu possuía outras propriedades que Vanderlei jamais soube que existiam. Um apartamento pequeno no Brás, herança da minha tia, que estava alugado há 15 anos. Uma chácara em Cotia que comprei com economias do trabalho e que também rendia aluguel mensal. Minha aposentadoria era apenas uma parte da minha renda real. A soma de todos os aluguéis, aplicações financeiras e outros investimentos me proporcionava uma vida muito confortável, que eu escolhia não ostentar. Trabalhei como cozinheira, sim, mas não em restaurantes comuns. Durante os últimos 15 anos da minha carreira, fui chefe particular de 3 famílias muito abastadas de São Paulo. Cozinhava para eventos exclusivos, jantares de negócios, celebrações íntimas da elite paulistana. Esses trabalhos me renderam não apenas salários excelentes, mas também contatos valiosos, advogados, médicos, empresários, juízes, pessoas que me respeitavam profissionalmente e que me consideravam parte de suas famílias. Vanderlei achava que eu era uma velha aposentada vulnerável, dependente da boa vontade dele para sobreviver. Não fazia ideia de que estava tentando manipular uma mulher financeiramente independente, com recursos suficientes para viver confortavelmente até os 100 anos de idade. Mais importante ainda, ele não sabia que eu tinha amigos influentes que estariam dispostos a me ajudar se eu precisasse de apoio legal ou proteção contra qualquer tipo de abuso. Enquanto Vanderlei executava seus planos mesquinhos de dominação, eu estava cuidadosamente documentando cada crime, cada humilhação, cada tentativa de manipulação. As gravações se acumulavam dia após dia, criando um dossiê completo de evidências que seria muito difícil de refutar. Também fotografei discretamente as marcas das garrafas escondidas, os papéis com anotações sobre minha vida privada, os documentos que ele havia violado. Tudo estava sendo preservado como prova do comportamento abusivo e criminoso. O que Vanderlei não percebeu é que havia escolhido a vítima errada para seus golpes. Havia subestimado completamente a mulher que criou ele com amor, mas que também tinha fibra suficiente para sobreviver décadas trabalhando em ambientes competitivos e exigentes. Eulália Ferreira não era uma senhora frágil esperando pela caridade alheia. Era uma empresária disfarçada, uma estrategista experiente, uma mulher que sabia exatamente como se defender quando necessário. E o momento da defesa estava chegando muito em breve. A gota d'água chegou numa manhã de sexta-feira quando acordei e percebi que algo estava diferente na atmosfera da casa. Era aquele tipo de sensação que uma mãe desenvolve depois de décadas convivendo com alguém. Uma intuição quase sobrenatural de que algo grave havia acontecido durante a noite. Vanderlei ainda dormia, mas eu podia sentir no ar uma energia perturbada, como se fantasmas malignos tivessem visitado nossa residência enquanto eu descansava. Levantei-me cedo e comecei minha rotina matinal, mas cada passo que dava pela casa confirmava minha suspeita de que ele havia aprontado algo terrível. A primeira evidência apareceu quando fui verificar minha escrivaninha.
Algumas gavetas estavam entrelaçadas de forma diferente de como eu sempre as deixava. Papéis que organizei meticulosamente na noite anterior tinham sido mexidos e recolocados de maneira levemente desalinhada. Alguém havia vasculhado meus documentos pessoais durante a madrugada. Meu sangue ferveu quando percebi que minha carteira estava numa posição completamente diferente dentro da bolsa. Conferi rapidamente o conteúdo e descobri que faltavam R$ 100 em dinheiro que eu guardava para emergências. Vanderlei havia me roubado enquanto eu dormia, como um ladrão comum invadindo a casa de uma estranha. Mas a violação mais grave ainda estava por ser descoberta. Quando liguei o computador para verificar meus e-mails matinais, encontrei mensagens automáticas do meu banco informando sobre tentativas de acesso à minha conta durante a madrugada. Alguém havia tentado entrar no sistema usando meus dados pessoais, mas felizmente o sistema de segurança bloqueou as tentativas após 3 senhas incorretas. Vanderlei havia passado horas da madrugada tentando hackear minha vida financeira, testando combinações de senhas, buscando brechas para conseguir acesso total aos meus recursos. Era a invasão criminosa da minha privacidade, violação digital dos meus direitos mais básicos. Imediatamente liguei para o banco e alterei todas as senhas. Configurei novos sistemas de proteção, ativei alertas instantâneos para qualquer movimentação suspeita. A funcionária que me atendeu disse que casos como esse eram mais comuns do que imaginamos, especialmente envolvendo familiares próximos que se aproveitam da confiança de parentes idosos. Familiares próximos. Parentes idosos. As palavras ecoavam na minha mente enquanto eu processava a gravidade da situação. Meu próprio filho havia tentado me roubar digitalmente, como um criminoso cibernético qualquer. Durante o café da manhã, Vanderlei desceu as escadas com uma expressão particularmente sombria. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo álcool que consumia secretamente, mas pela frustração de ter falhado em sua missão noturna de violação eletrônica. "Dormiu bem?" perguntei inocentemente, testando sua capacidade de dissimular. "Normal", ele resmungou, evitando meu olhar. "Não escutei você se mexendo durante a noite", insisti, observando cada microexpressão do seu rosto. Ele engasgou ligeiramente com o café e demorou alguns segundos para responder. "Dormi pesado. Nem me mexi na cama." Mentira descarada. Eu sabia exatamente o que ele havia feito, mas queria testar até onde ia sua disposição de me enganar descaradamente. A resposta estava clara. Ele mentiria para mim sem o menor constrangimento, olhando diretamente nos meus olhos. Naquela tarde, tomei uma decisão crucial. Era hora de buscar ajuda profissional. Não podia mais enfrentar essa situação sozinha, dependendo apenas das minhas próprias forças e recursos limitados. Liguei para Diego, meu sobrinho policial militar, filho da minha irmã Josefa. Durante anos mantive contato esporádico com ele, conversas superficiais em aniversários e festividades familiares. Agora precisava de alguém com conhecimento legal e autoridade oficial para me orientar sobre meus direitos. "Tia Eulália." Que surpresa agradável! Diego atendeu com aquela voz carinhosa que lembrava tanto do seu pai. "Como está a senhora?" "Diego, meu querido, preciso conversar contigo sobre um assunto muito sério. Você poderia vir aqui em casa amanhã? É urgente." O tom da minha voz deve ter transmitido a gravidade da situação, porque ele imediatamente cancelou compromissos e marcou de vir no sábado pela manhã. Também entrei em contato com o Dr. Henrique Nascimento, advogado que conheci durante meus anos trabalhando para a família Montoya. Ele havia se tornado mais que um contato profissional. Era alguém que respeitava meu trabalho e minha integridade pessoal. "Dona Eulália!" ele exclamou quando atendeu minha ligação. "Quanto tempo? Como está passando sua aposentadoria?" "Doutor Henrique, perdão incomodá-lo, mas estou enfrentando um problema familiar delicado e precisaria de uma consulta jurídica." "Claro, claro. Venha ao escritório na segunda-feira de manhã. Ou, se for urgente, posso atendê-la hoje mesmo." Marquei para segunda-feira, pois queria ter todas as evidências organizadas antes de apresentar o caso formalmente. O fim de semana seria dedicado a preparar meticulosamente minha contraofensiva. No sábado pela manhã, Diego chegou pontualmente às 9 horas.
Alto, forte, uniformizado impecavelmente, ele representava exatamente o tipo de autoridade que eu precisava do meu lado. Vanderlei ainda dormia quando meu sobrinho tocou a campainha. Tia, a senhora está com cara de quem não anda dormindo bem. Foi a primeira observação dele depois do abraço carinhoso. É uma longa história, meu filho. Senta aqui que vou te contar tudo. Durante 2 horas, relatei minuciosamente tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Mostrei as gravações de áudio, as fotografias das garrafas escondidas, os extratos bancários com os saques não autorizados, os documentos que Vanderlei havia violado. O rosto de Diego foi ficando cada vez mais sério, conforme absorvia a magnitude do que estava sendo relatado. Como policial experiente, ele reconhecia imediatamente os aspectos criminais da situação. Tia, isso não é só desrespeito familiar. Isso é crime. Apropriação indébita, violação de correspondência, tentativa de fraude eletrônica, ameaças. Ele enumerou com autoridade profissional. Eu sei, Diego, mas é meu filho. Como posso processar meu próprio sangue? A senhora precisa entender que o Vanderlei não está agindo como filho, está agindo como criminoso. E criminosos precisam ser responsabilizados pelos seus atos, independente de laços familiares. Ele estava certo. Durante meses, usei o vínculo maternal como desculpa para aceitar comportamentos inaceitáveis. Permitir que ele continuasse me vitimizando não era amor maternal, era cumplicidade com crimes. O que você me aconselha a fazer? Perguntei. Primeiro, vamos documentar tudo formalmente. Segundo, a senhora precisa tomar medidas de proteção imediatas. Terceiro, dependendo da gravidade total da situação, talvez seja necessário envolver as autoridades. Diego me ajudou a organizar todas as evidências em ordem cronológica, criando um dossiê completo que poderia ser apresentado a autoridades competentes. Também instalou aplicativos adicionais de segurança no meu celular e computador. Tia, posso fazer uma pergunta indiscreta? Qual é exatamente a situação financeira da senhora? O Vanderlei está tentando se apropriar de quê exatamente? Era chegada a hora de revelar para alguém da família a verdade sobre minha real condição econômica. Diego, o que vou te contar agora é um segredo que guardei durante décadas. Nossa família sempre teve mais recursos do que aparentava. Expliquei sobre as propriedades, os investimentos, a herança familiar, os trabalhos bem remunerados como chefe particular. Vi os olhos dele se arregalarem conforme compreendia a dimensão real do patrimônio que Vanderlei estava tentando controlar. Jesus Cristo, tia! A senhora é rica e nunca contou para ninguém? Escolhi viver de forma simples para ensinar valores corretos ao meu filho. Queria que ele aprendesse a trabalhar, a valorizar cada conquista. Mas vejo agora que ele interpretou nossa modéstia como vulnerabilidade. E ele não tem ideia de nada disso? Absolutamente nenhuma. Vanderlei pensa que sou uma aposentada comum, dependente da pensão do governo e de eventual caridade dele. Diego sorriu pela primeira vez durante nossa conversa. Então ele está tentando roubar alguém que tem mais dinheiro do que ele jamais sonhou ter? Exatamente. Tia, com todo respeito, mas seu filho é mais burro do que eu imaginava. Rimos juntos. E pela primeira vez em meses, senti um alívio genuíno. Não estava sozinha nessa batalha. Tinha aliados poderosos, recursos suficientes e evidências irrefutáveis. Na segunda-feira, a reunião com o Dr. Henrique foi reveladora. Ele analisou cuidadosamente todo o material que organizamos e confirmou que tínhamos elementos suficientes para processos criminais e cíveis robustos. Dona Eulália, a senhora tem aqui evidências de pelo menos 5 crimes diferentes. Isso sem contar possíveis agravantes que podem surgir conforme investigamos mais profundamente. Doutor, não quero destruir meu filho. Só quero que ele pare de me maltratar e aprenda a me respeitar. Compreendo perfeitamente. Podemos começar com medidas educativas antes de partir para ações mais drásticas. Uma conversa formal com presença de autoridades pode ser suficiente para fazê-lo reconsiderar o comportamento. Elaboramos uma estratégia em 3 fases. Primeiro, uma confrontação direta com a apresentação das evidências. Segundo, caso ele não mudasse o comportamento,
medidas legais de proteção. Terceiro, se necessário, processo criminal completo. Mas antes disso, a senhora precisa tomar algumas medidas de segurança imediatas, aconselhou o advogado. Durante essa semana, executei mudanças fundamentais na minha vida financeira e patrimonial. Alterei meu testamento, removendo Vanderlei como beneficiário principal e destinando a herança para Bruna, minha netinha, e instituições de caridade. Também transferi algumas propriedades para um fundo fiduciário blindado legalmente, impossibilitando qualquer tentativa futura de apropriação indevida. Configurei novos sistemas de segurança bancária que exigiam confirmação presencial para qualquer transação acima de R$ 500. Instalei câmeras de segurança discretas na casa, cobrindo todas as áreas principais. Vanderlei notou algumas mudanças, mas não conseguia identificar exatamente o que estava diferente. Percebia que eu andava mais confiante, menos submissa, mas atribuía isso a variações naturais de humor. Durante essa preparação, continuei documentando seus comportamentos abusivos. A arrogância dele aumentava dia após dia, como se minha aparente passividade fosse encorajamento para escalar os abusos. Uma noite, ele chegou visivelmente alcoolizado e começou a gritar comigo por causa de uma toalha molhada que deixei no banheiro. A discussão escalou rapidamente para ataques pessoais. Você é uma velha nojenta que não sabe mais cuidar de nada. Se fosse minha esposa, eu já teria te mandado para um asilo há muito tempo. Asilo. Essa palavra revelou suas verdadeiras intenções. Vanderlei não queria apenas controlar minha vida financeira. Queria se livrar completamente de mim. Planejava me internar numa instituição para idosos e assumir controle total do patrimônio. E outra coisa, ele continuou perdendo completamente o controle. Essa história de você ficar bancando a independente vai acabar. A partir de agora, quem manda nesta casa sou eu. Você vai obedecer minhas regras ou vai se ver numa situação muito complicada. Que tipo de situação complicada? Perguntei, fingindo ingenuidade. Você não quer descobrir. Ele respondeu com um sorriso cruel. Era uma ameaça velada de violência física. Vanderlei estava deixando claro que usaria força se necessário para me submeter completamente. Naquela noite, liguei para Diego e Dr. Henrique. Era hora de acelerar nosso cronograma. A confrontação final aconteceria na próxima semana. Eulália Ferreira estava prestes a mostrar ao mundo quem realmente era. A quarta-feira escolhida para a confrontação amanheceu com um céu nublado típico do inverno paulistano. Eu havia passado a noite anterior organizando mentalmente cada detalhe do que estava prestes a acontecer, ensaiando frases que mudaria completamente a vida de Vanderlei e finalmente revelaria quem realmente era Eulália Ferreira. Às 8 da manhã, liguei para meu filho fingindo naturalidade. Vanderlei, preciso que você fique em casa hoje. Vão vir algumas pessoas aqui para resolver uns assuntos importantes. Que pessoas? Que assuntos? Ele perguntou com aquela irritação matinal que se tornara sua marca registrada. Você vai descobrir quando elas chegarem. É sobre nossa situação familiar. Senti através do telefone que ele ficou intrigado, mas não insistiu. Provavelmente imaginou que fosse alguma besteira relacionada a contas domésticas ou documentação da casa. Como estava enganado. Diego chegou às 10 horas em ponto, impecável no uniforme da polícia militar. Seu porte imponente e postura autoritária transformaram imediatamente a energia da casa. Vanderlei desceu as escadas claramente desconcertado pela presença do primo policial. Que o Diego está fazendo aqui? Perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ele veio me ajudar com uns assuntos que você vai descobrir agora. Respondi calmamente. 15 minutos depois, Dr. Henrique tocou a campainha. Alto, elegante, carregando uma pasta de couro que exalava seriedade jurídica, ele completou o cenário que eu havia planejado meticulosamente. E esse cara quem é? Vanderlei perguntou, agora visivelmente preocupado. Meu advogado, respondi simplesmente. Vi o rosto dele empalidecer instantaneamente. Advogado significava problemas legais. Problemas legais significavam que seus crimes haviam sido descobertos. Senta aí no sofá, ordenei com uma firmeza que ele nunca havia escutado na minha voz. Temos muito o que conversar.
Dr. Henrique abriu a pasta e retirou uma pilha de documentos organizados cronologicamente. Diego posicionou-se estrategicamente entre Vanderlei e a porta de saída. Uma postura que qualquer criminoso experiente reconheceria imediatamente. Vanderlei Ferreira, começou o advogado com voz grave. Estamos aqui para discutir uma série de crimes que você vem cometendo contra sua mãe nos últimos meses. Crimes? Que crimes? Do que vocês estão falando? Apropriação indébita, tentativa de fraude bancária, ameaças, violência psicológica. Diego enumerou com autoridade policial. Tudo devidamente documentado e com evidências irrefutáveis. O Dr. Henrique começou a apresentar metodicamente cada prova que havíamos coletado. Primeiro, reproduziu trechos das gravações onde Vanderlei me insultava e ameaçava. O som da própria voz vomitando aqueles palavrões contra mim fez ele recuar fisicamente no sofá. Isso é ilegal! Vocês não podem me gravar sem minha autorização. Errado, respondeu o advogado. Dona Eulália tem o direito legal de gravar conversas em sua própria residência para documentar crimes sendo cometidos contra ela. Em seguida, apresentaram os extratos bancários com os saques não autorizados que ele havia feito durante meses. Cada transação estava circulada em vermelho, com data e horário precisos. R$ 2.300 subtraídos ilegalmente da conta da sua mãe, disse Diego. Isso é roubo qualificado, agravado pelo vínculo familiar. Vanderlei tentou negar, mas quando o Dr. Henrique mostrou as filmagens das câmeras de segurança do banco, ele ficou sem argumentos. Lá estava ele, claramente visível, usando meu cartão em horários que eu estava comprovadamente em outros lugares. E isso aqui, o advogado continuou, são as tentativas de invasão digital da conta bancária da Dona Eulália. Crime cibernético com agravante de violação de intimidade. As evidências se acumulavam implacavelmente. Fotografias dos documentos que ele havia violado, cópias das anotações onde planejava controlar minha vida financeira, registros das garrafas de álcool escondidas que explicavam seus comportamentos violentos. Vanderlei, disse calmamente, durante meses você me tratou como lixo, me roubou, me humilhou, me ameaçou. Pensou que estava lidando com uma velha indefesa e vulnerável. Ele tentou interromper, mas Diego fez um gesto autoritário que o silenciou imediatamente. Agora vai descobrir quem realmente é a mulher que você tentou destruir. Foi então que chegou o momento da revelação que mudaria tudo para sempre. Retirei da pasta um documento que Dr. Henrique havia preparado especialmente para essa ocasião. Um relatório completo do meu patrimônio real, avaliado por peritos oficiais. Vanderlei, nossa casa não vale os R$ 100.000 que você imagina. Vale R$ 3.200.000. É um imóvel histórico tombado numa das áreas mais valorizadas de São Paulo. Vi suas pupilas se dilatarem de choque. Ele olhou ao redor da sala como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Além disso, sou proprietária de um apartamento no Brás avaliado em R$ 400.000, alugado há 15 anos. Também tenho uma chácara em Cotia que vale R$ 700.000 e rende R$ 3.000 mensais de aluguel. A cada revelação, Vanderlei ficava mais pálido. Sua boca estava aberta, mas não conseguia emitir som algum. Minha aposentadoria é de R$ 4.000, mas minha renda total mensal é de R$ 12.000. Tenho investimentos em fundos imobiliários, ações, títulos do governo. Meu patrimônio líquido total é de R$ 5,5 milhões. O silêncio na sala era ensurdecedor. Vanderlei finalmente compreendeu que havia tentado roubar alguém infinitamente mais rica do que ele jamais sonhara ser. Durante 42 anos, mantive nossa família vivendo de forma modesta para te ensinar valores. Queria que você aprendesse a trabalhar, a respeitar o dinheiro, a se tornar um homem íntegro. Lágrimas de raiva e decepção começaram a escorrer pelo meu rosto. Mas você interpretou minha simplicidade como fraqueza. Pensou que podia me roubar, me humilhar, me ameaçar. Achou que eu era uma velha patética dependente da sua boa vontade. Dr. Henrique interveniu. Vanderlei, sua mãe poderia ter te processado criminalmente e te colocado na cadeia pelos próximos 5 anos.
mas ela decidiu te dar uma última chance de sair dessa situação com alguma dignidade. Uma última chance como? Ele conseguiu gaguejar. Você tem 24 horas para deixar esta casa e nunca mais voltar. Diego anunciou com autoridade policial. Pode levar apenas suas roupas pessoais e objetos íntimos. Mas eu moro aqui. Essa é minha casa também. Errado. Dr. Henrique corrigiu. Esta propriedade pertence exclusivamente à dona Eulália. Você nunca teve direito legal algum sobre ela. Mostrei então o documento mais devastador de todos. Meu testamento alterado. Vanderlei, você estava contando com a herança para sustentar sua vida de vagabundo. Pois saiba que não vai herdar absolutamente nada. Todo o meu patrimônio está sendo destinado para sua filha Bruna e para instituições de caridade. A expressão dele mudou completamente. Era como se tivesse levado um soco no estômago. Toda sua estratégia de vida futura havia sido pulverizada em poucos minutos. Você não pode fazer isso. Sou seu filho. Tenho direitos. Você tinha direitos quando era um filho respeitoso. Respondi firmemente. Perdeu todos esses direitos quando decidiu me tratar como inimiga. Diego apresentou então a ordem judicial que havíamos conseguido preventivamente. Qualquer tentativa de retornar a esta propriedade sem autorização será considerada invasão de domicílio e violação de medida protetiva. E os R$ 2.300 que você roubou precisam ser devolvidos até sexta-feira, acrescentou o Dr. Henrique. Caso contrário, iremos formalizar o processo criminal. Vanderlei tentou uma última cartada desesperada. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo. Sou seu único filho. Onde vou morar? Como vou sobreviver? Deveria ter pensado nisso antes de cuspir no meu rosto e me chamar de velha suja inútil. Respondi sem demonstrar nenhuma emoção. Agora levante e comece a arrumar suas coisas, Diego ordenou. Tenho outros compromissos hoje. Foi nesse momento que Vanderlei finalmente compreendeu que não havia mais volta. Sua estratégia de manipulação havia falhado completamente. Seus crimes foram expostos, seus planos futuros destruídos. Ele subiu as escadas cambaleando como um homem derrotado. Durante 2 horas, escutamos ruídos de gavetas sendo abertas, roupas sendo empacotadas, objetos pessoais sendo recolhidos. Quando desceu carregando 2 malas, tentou mais uma vez me sensibilizar. Mãe, por favor, repense isso. Eu posso mudar. Podemos conversar e resolver tudo. Vanderlei, você teve 42 anos para aprender a me respeitar. Não vai conseguir em 2 minutos. Mas sou seu sangue, seu único filho. Meu filho morreu no dia em que cuspiu no meu rosto. Você agora é apenas um criminoso que morou temporariamente na minha casa. Diego escoltou ele até a porta com autoridade profissional. Vanderlei, seu prazo de 24 horas começou a contar agora. Qualquer violação das condições estabelecidas resultará em prisão imediata. Antes de sair, meu ex-filho tentou uma última ameaça. A senhora vai se arrepender disso. Vai ficar sozinha nesta casa enorme, sem ninguém para cuidar da senhora quando ficar doente. Prefiro ficar sozinha com dignidade do que acompanhada por alguém que me desrespeita, respondi calmamente. A porta se fechou e pela primeira vez em meses, senti o silêncio verdadeiro voltar à minha casa. Naquela tarde, enquanto Diego e Dr. Henrique organizavam os documentos finais, fiz uma ligação que adiara durante semanas. Patrícia, é a Eulália. Preciso te contar uma coisa importante. Minha ex-nora atendeu com surpresa e carinho genuínos. Durante 1 hora, expliquei tudo o que havia acontecido. Pedi desculpas por ter demorado tanto para tomar atitude. Garanti que Vanderlei nunca mais poderia machucá-la. Dona Eulália, a senhora não sabe como me sinto aliviada. Pensei que nunca mais teria coragem de voltar a falar com a família. Patrícia, você e Bruna são minha verdadeira família. Vanderlei se excluiu sozinho das nossas vidas. No sábado seguinte, Patrícia trouxe Bruna para me visitar. Minha netinha, agora com 16 anos e mais madura que o próprio pai, me abraçou com uma força que curou feridas que eu nem sabia que tinha. Vovó, estou orgulhosa da senhora. Ela sussurrou no meu ouvido. Sabia que ia encontrar forças para se defender. Naquela noite, sozinha na minha casa silenciosa, mas digna, refleti sobre tudo o que havia acontecido.
Vanderlei cumprira o prazo e devolvera o dinheiro roubado através de transferência bancária, sem nenhuma palavra adicional. A vizinha Neide havia testemunhado toda a movimentação e confessou que sempre suspeitou que algo estava errado. Dona Eulália, a senhora estava muito mais magra, muito mais triste. Sabia que aquele menino não estava tratando a senhora direito. Seu Antônio, da janela em frente, acenou aprovando quando viu Vanderlei sair com as malas. Dona Lúcia, da padaria, comentou que sempre achou estranho um homem de 40 anos desempregado vivendo às custas da mãe aposentada. Raimunda, minha amiga da igreja, organizou uma pequena celebração pelo que chamou de libertação milagrosa de Eulália. Segundo ela, minhas orações haviam sido atendidas por intervenção divina. Talvez tivessem sido mesmo. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada de Vanderlei. Imaginei que fosse mais uma tentativa de manipulação, mas sua voz estava diferente. Mãe, consegui um emprego numa construtora em Campinas. Vou me mudar para lá. Não vou mais incomodar a senhora. Ainda bem, respondi secamente. E queria pedir desculpas. Sei que não justifica nada do que fiz, mas estava muito perdido depois que a Patrícia foi embora. Vanderlei, sua situação conjugal nunca justificou me maltratar. Espero que você aprenda isso antes de arruinar outros relacionamentos. Posso ligar de vez em quando? Só para a senhora saber que estou bem? Pode ligar no Natal e no meu aniversário. Mais do que isso, só quando conseguir provar que mudou realmente. 3 meses depois, Bruna veio morar comigo definitivamente. Patrícia havia conseguido um emprego melhor, mas achávamos que seria bom minha netinha ter mais estabilidade durante o ensino médio. A casa, que durante meses foi um inferno de humilhações, se transformou novamente no lar amoroso que sempre foi. Bruna cozinhava comigo, me ajudava com tecnologia, trazia amigos para estudar. Finalmente, Eulália Ferreira havia recuperado não apenas sua dignidade, mas sua verdadeira família. Aqui estou eu, 6 meses depois de tudo o que aconteceu, sentada na mesma sala onde meu filho cuspiu no meu rosto e me chamou de velha suja inútil. Mas agora esta casa respira paz e dignidade novamente. É difícil acreditar que tanta coisa mudou em tão pouco tempo. Que a Eulália Ferreira de hoje seja a mesma mulher que aceitava humilhações diárias apenas para manter uma falsa harmonia familiar. Quando comecei a contar essa história para vocês aqui no canal Vovó Lembrou, sabia que seria doloroso reviver cada momento daquele período sombrio da minha vida. Mas também sabia que havia pessoas pelo Brasil inteiro passando por situações similares. Mulheres da minha idade sendo desrespeitadas pelos próprios filhos, achando que não tinham escolha além de suportar caladas. Quantas de vocês que estão assistindo agora já foram chamadas de inúteis pelos próprios familiares? Quantas já tiveram seu dinheiro roubado por pessoas que deveriam protegê-las? Quantas já se sentiram invisíveis e descartáveis dentro da própria casa? Me contem nos comentários, porque sei que não estou sozinha nessa experiência. A primeira lição que aprendi com tudo isso é que idade não é sinônimo de fragilidade. Aos 68 anos, descobri que tinha mais força e recursos do que imaginava. Durante meses, aceitei ser tratada como uma senhora decadente e dependente, quando na verdade sempre fui uma mulher financeiramente independente e capaz de tomar minhas próprias decisões. Vanderlei construiu uma narrativa falsa sobre mim, me convencendo de que eu era uma carga, um peso que ele carregava por obrigação familiar. Essa manipulação psicológica é mais comum do que pensamos, especialmente com pessoas idosas que são levadas a acreditar que perderam valor social apenas por causa da idade. Mas a verdade é que nossa experiência de vida, nosso conhecimento acumulado, nossa capacidade de enfrentar adversidades são patrimônios imensos que merecem respeito, não desprezo. Eu havia trabalhado 35 anos, criado um filho sozinha, administrado propriedades, construído um patrimônio considerável. Nada disso havia desaparecido quando completei 65 anos. A segunda lição fundamental foi aprender a diferença entre amor maternal e cumplicidade com o abuso. Durante muito tempo, usei o fato de ser mãe como justificativa para aceitar comportamentos inaceitáveis. Ele é meu filho. Eu repetia para mim mesma, como se isso fosse uma desculpa válida para ser maltratada. Amor verdadeiro
não significa aceitar qualquer coisa. Amor verdadeiro inclui limites, respeito mútuo, reciprocidade. Quando permitimos que alguém nos maltrate sem consequências, não estamos demonstrando amor. Estamos facilitando que essa pessoa se torne cada vez pior. Vanderlei se aproveitou da minha tolerância maternal para escalar seus abusos progressivamente. Começou com desrespeito verbal, evoluiu para roubos, chegou até ameaças de violência física. Se eu não tivesse tomado uma atitude firme, onde essa escalada teria parado? Vocês que estão me assistindo, se inscrevam no canal Vovó. Lembrou se ainda não se inscreveram. Precisamos criar uma rede de apoio entre pessoas que enfrentam situações similares. Suas histórias nos comentários podem ajudar outras mulheres a reconhecer sinais de abuso que talvez estejam normalizando. A terceira lição foi sobre a importância de buscar ajuda profissional. Durante meses, tentei resolver tudo sozinha, acreditando que problemas familiares deveriam ser resolvidos dentro de casa. Essa mentalidade quase me destruiu completamente. Quando finalmente procurei meu sobrinho Diego e meu advogado Dr. Henrique, descobri que tinha direitos legais que desconhecia totalmente. Descobri que estava sendo vítima de crimes que poderiam ser punidos pela justiça. Descobri que não precisava enfrentar aquela situação sozinha. Muitas pessoas da nossa idade têm medo de advogados, policiais, processos judiciais. Pensam que são coisas complicadas demais ou caras demais. Mas a verdade é que existem recursos disponíveis para nos proteger. E devemos usar esses recursos quando necessário. Ninguém está obrigado a aceitar maus-tratos, independente de quem os pratique. Filhos não têm direito de maltratar pais. Familiares não têm direito de roubar parentes. Laços de sangue não justificam crimes. A quarta lição foi compreender o poder da documentação. As gravações que fiz, as fotografias que tirei, os extratos bancários que organizei, se tornaram evidências irrefutáveis do que estava acontecendo. Sem essas provas, seria minha palavra contra a dele. E sabemos como sociedade tende a duvidar de denúncias feitas por pessoas idosas. Se vocês estão passando por situações de abuso, documentem tudo. Gravem conversas, fotografem evidências, guardem mensagens, anotem datas e horários. Isso pode fazer toda a diferença se precisarem buscar ajuda legal no futuro. Gente, me ajudem curtindo este vídeo se ele está sendo útil para vocês. O algoritmo do YouTube precisa ver que esse conteúdo é importante para levar nossa mensagem para mais pessoas que precisam escutar essas histórias. A quinta lição foi sobre revelações e surpresas. Vanderlei passou anos achando que conhecia completamente sua mãe, que sabia exatamente com quem estava lidando. A arrogância dele aumentou porque acreditou que eu era vulnerável e indefesa. Quando descobriu minha real situação financeira, quando percebeu que havia tentado enganar alguém muito mais esperto que ele, a expressão de choque no rosto foi impagável. Ele subestimou completamente a mulher que o criou. Isso me ensinou que nunca devemos revelar todas as nossas cartas de uma vez. Às vezes, é estratégico manter certas informações reservadas até o momento certo. Minha simplicidade voluntária me permitiu observar o verdadeiro caráter das pessoas ao meu redor. A sexta lição foi sobre perdão e reconciliação. Muita gente me pergunta se perdoei meu filho, se há possibilidade de reconstruirmos nosso relacionamento no futuro. A resposta é complicada. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa aceitar que a pessoa volte a fazer parte da nossa vida nas mesmas condições anteriores. Perdoar significa liberar nossa própria raiva para seguir em frente, mas isso não nos obriga a confiar novamente ou a aceitar novos riscos. Vanderlei demonstrou que tipo de pessoa se tornou quando teve oportunidade. Revelou sua verdadeira natureza quando pensou que podia me explorar sem consequências. Essas revelações não podem ser ignoradas simplesmente porque ele agora aparenta arrependimento. Se ele realmente mudou, precisará provar isso através de ações consistentes durante anos. Não apenas palavras bonitas em momentos de desespero. Comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre perdão em situações de abuso familiar. Essa é uma questão que muitas famílias enfrentam, e não existe resposta única ou fácil.
A sétima lição foi sobre reconstrução e renovação. Depois que Vanderlei saiu de casa, precisei reaprender a viver sozinha, redescobrir quem era Eulália Ferreira, sem os abusos constantes moldando meu comportamento diário. Foi um processo surpreendentemente libertador. Voltei a cozinhar com prazer, não por obrigação. Voltei a cuidar da casa porque queria mantê-la bonita, não porque temia críticas. Voltei a sorrir genuinamente, não aqueles sorrisos forçados que usava para evitar conflitos. Quando Bruna veio morar comigo, nossa casa se encheu novamente de alegria verdadeira. Conversas interessantes, risadas espontâneas, planos para o futuro. Minha netinha me trouxe de volta à vida. Me lembrou que ainda tenho muito amor para dar e receber. Patrícia também voltou a fazer parte da nossa família. Ela havia sido outra vítima dos abusos de Vanderlei, e juntas conseguimos curar feridas que achávamos que jamais cicatrizariam. Vocês que estão assistindo, procurem pelos outros vídeos aqui no canal Vovó Lembrou. Temos histórias de superação, receitas tradicionais, conselhos de vida, experiências de outras pessoas da nossa idade que enfrentaram desafios similares. A oitava lição foi sobre comunidade e apoio. Durante meses, isolei-me dos vizinhos e amigos por vergonha da situação que estava vivendo. Não queria que ninguém soubesse que meu próprio filho me maltratava, como se isso fosse reflexo da minha capacidade como mãe. Quando finalmente a verdade veio à tona, descobri que as pessoas ao meu redor haviam percebido que algo estava errado. Neide, minha vizinha, notou que eu estava mais magra e triste. Seu Antônio observou comportamentos estranhos. Dona Lúcia percebeu mudanças na minha forma de falar. Nossa comunidade pode ser nossa rede de proteção, mas só funciona se permitirmos que as pessoas se aproximem. Isolamento facilita que abusadores continuem seus crimes sem interferência externa. A nona lição foi sobre independência financeira. Minha situação privilegiada me deu opções que muitas pessoas não têm. Pude contratar advogado, alterar testamento, tomar medidas legais porque tinha recursos para isso. Sei que nem todas as pessoas da nossa idade têm a mesma sorte. Muitas dependem genuinamente da ajuda dos filhos, vivem com aposentadorias mínimas, não têm patrimônio acumulado. Para essas pessoas, denunciar abusos familiares é ainda mais difícil porque temem ficar desamparadas. Mas mesmo nesses casos, existem recursos públicos disponíveis. Defensorias públicas, conselhos do idoso, organizações de assistência social. Ninguém precisa enfrentar essas situações completamente sozinho. Gente, uma coisa que me ajudaria muito é se vocês contribuíssem com o Valeu Demais aqui do canal. É uma forma de doação que nos permite continuar trazendo esses conteúdos importantes todos os dias. Fazer esses vídeos dá trabalho, tem custos de equipamento, edição, tempo de pesquisa. Quando vocês contribuem com o Valeu Demais, estão ajudando não só o meu trabalho, mas também outras pessoas que precisam escutar essas histórias. Estão investindo numa rede de apoio e informação que pode salvar vidas. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença real. Com essas doações, conseguimos melhorar a qualidade dos vídeos, trazer mais conteúdo, alcançar mais pessoas que precisam dessas mensagens. A 10ª lição foi sobre legado e propósito. Aos 68 anos, descobri que tenho uma missão importante: usar minha experiência para ajudar outras pessoas a reconhecer e enfrentar situações de abuso. Durante décadas, focalizei minha energia em trabalhar e criar meu filho. Agora percebo que posso usar todo o conhecimento acumulado para um propósito maior. Cada pessoa que escuta minha história e se sente encorajada a tomar atitude em sua própria vida, torna meu sofrimento significativo. Não quero que minha experiência tenha sido em vão. Quero que sirva de exemplo, de encorajamento, de prova de que nunca é tarde demais para recuperar nossa dignidade. Por isso, peço tanto que vocês comentem, compartilhem suas próprias experiências, façam perguntas. Esse canal só faz sentido se criar conexões reais entre pessoas reais, enfrentando desafios similares. Comentem aqui embaixo contando onde vocês estão assistindo. São de que cidade? Que estado? Que país? Quero saber que nossa mensagem está chegando longe, atravessando fronteiras.
tocando corações em lugares que nem imagino. A 11ª lição foi sobre força interior. Descobri que tinha reservas de coragem que desconhecia. Durante meses, pensei que era fraca por aceitar maus tratos. Na verdade, estava juntando forças para uma reação devastadoramente eficaz. Às vezes, parecer vulnerável é estratégia, não fraqueza. Às vezes, aceitar situações temporariamente nos permite preparar respostas mais contundentes. O importante é nunca perder de vista que merecemos respeito e dignidade. Mulheres da nossa idade carregam décadas de experiência, sabedoria, histórias de superação. Não somos descartáveis. Não somos peso morto. Somos bibliotecas vivas de conhecimento e resistência. A 12ª e última lição foi sobre esperança. Mesmo nos momentos mais escuros, quando achei que nunca mais seria feliz, que passaria o resto da vida sendo maltratada pelo próprio filho, havia uma centelha de esperança me sustentando. Hoje, vivendo em paz com Bruna, recebendo visitas carinhosas de Patrícia, mantendo contato respeitoso com vizinhos e amigos, posso dizer que valeu a pena lutar. Valeu a pena enfrentar o medo, buscar ajuda, tomar decisões difíceis. A vida pode recomeçar em qualquer idade. Nunca é tarde demais para dizer não ao que nos machuca, e sim ao que nos faz bem. Se vocês chegaram até o final deste relato, significa que se importam com essas questões. Significa que reconhecem a importância de falarmos sobre esses assuntos que muitas vezes são varridos para debaixo do tapete. Se inscrevam no canal. Vovó, lembrou se ainda não fizeram isso? Ativem o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Curtam este conteúdo se ele tocou vocês de alguma forma. Compartilhem com pessoas que possam precisar escutar essa mensagem. E principalmente comentem. Contem suas histórias, façam perguntas, dividam experiências. Esse espaço é nosso, de todos nós que acreditamos que nossas vozes merecem ser escutadas e nossas vidas merecem ser respeitadas. Muito obrigada por terem me acompanhado nessa jornada dolorosa, mas necessária. Espero que minha história inspire vocês a nunca desistirem de lutar pela dignidade que merecem. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.